Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostava agora de focar a atenção num conjunto de outros tópicos, a começar pela contribuição extraordinária para os fornecedores da indústria dos dispositivos médicos. Eu gostava de perceber exatamente o que é que motiva a imposição, porque de facto também não houve nenhuma reunião com o setor e, portanto, até esta altura é uma imposição, desta contribuição. O Governo prevê no Orçamento de Estado arrecadar 12 milhões de euros, portanto, não será com certeza o valor, que na totalidade do Orçamento de Estado da Saúde não é material, mas para estas empresas sim é um valor material, para parte delas, particularmente para as que têm relação com os dispositivos médicos propriamente ditos, não com os reagentes, são empresas de pequena dimensão e estes valores são materiais. Portanto, a primeira pergunta é porque é que não foram ouvidas, a segunda pergunta é porque é que o Governo define escalões para o tamanho das empresas que não correspondem à classificação do IAP-MEI e, portanto, com escalões mais abrangentes, apanhando mais empresas. Se o Governo tem consciência de como é que este mercado funciona, se sabe que estas empresas respondem a concursos públicos com preços já bastante baixos e que dessa forma, de alguma maneira, já contribuem para a sustentabilidade do SNS, se fosse esse o seu papel, que vai entrar em vigor o Regulamento Europeu do Dispositivo Médico, que vai dificultar a sua atividade do ponto de vista da sua estrutura de custos, e particularmente se esta taxa vai ser aplicada para contratos, por exemplo, para concursos cujas consequências vão entrar em vigor agora em 1 de janeiro e, portanto, se não é de alguma forma uma alteração das regras a meio do jogo para empresas que acabaram de oferecer e de ganhar concursos com determinadas lógicas que agora estão a mudar. No que diz respeito à indústria do medicamento, no articulado do Orçamento de Estado, o Governo compromete-se a aumentar para 30% a cota-valor dos medicamentos genéricos, o que nos parece muito bem. O que não percebemos é como é que o vai fazer exatamente, se vai alterar algumas das regras do concurso, porque, por exemplo, sei que a Sra. Ministra conhece o setor, portanto não preciso de dar nomes exatamente, mas bastaria que numa das patologias específicas que hoje em dia é servida por uma marca comparticipada a 100%, fosse feita uma alteração para um biosimilar que já existe, para que se poupassem, por exemplo, 28 milhões de euros, que calha a ser exatamente aquilo que a Sra. Ministra precisaria para financiar a ala pediátrica de São João e, portanto, é perfeitamente possível, sem lesar o utilizador final, o doente, e beneficiando o Estado, fazer a substituição por biosimilares e, para isso, é preciso, sim, incentivos do Estado bem desenhados. E gostava agora, então, no tempo que me resta, me centrar no tema dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de terapêutica e diagnóstico e todos os outros. Sobre esta área, a Sra. Ministra tem duas medidas emblemáticas. A primeira são os pactos de permanência, a segunda é a dedicação plena negociada com o Bloco de Esquerda. Quanto aos pactos de permanência, eu gostaria de saber, Sra. Ministra, num contexto em que se discute, trazido pela esquerda, a gratuidade do ensino superior, por Pina Gera, é para aí que a esquerda quer caminhar, se não é um contrassenso obrigar estes recém-formados internistas a devolverem de alguma maneira aquilo que o Estado investiu neles, tendencialmente a custo zero, em favor do SNS. Não há aqui uma dissonância. Ainda que seja voluntário e ainda que eles fiquem, muitos deles sairão assim que puderem, como já agora acontece, e terá a Sra. Ministra provavelmente em braços um problema de seleção adversa. Aqueles que ficam, se calhar, não são os melhores, que seriam aqueles que a Sra. Ministra queria reter. A mesma coisa se passa com a dedicação plena. Nós todos sabemos que as razões principais pelas quais os médicos saem para o privado têm que ver com salário e têm que ver com condições de trabalho. Se têm as condições nos sítios em que trabalham, nomeadamente meios complementares de diagnóstico, equipas estáveis e tudo mais, para poderem oferecer os melhores cuidados de saúde. A Sra. Ministra não se preocupa necessariamente nem com uma nem com a outra. O que faz é obrigar os médicos a fixar-se no SNS. E o que vai acontecer, mais uma vez, com toda a probabilidade, é que venha a ter o mesmo problema de seleção adversa. Aqueles que ficam são aqueles que não têm qualquer outra hipótese de emprego no privado. E eu acho que isto não é garantir os melhores recursos humanos no SNS. E é verdade, sim, que muitos médicos gostariam de ficar no SNS se para isso tivessem as condições. E, portanto, pergunto-lhe, não seria melhor, não tanto só com um esquema de incentivos, mas com um esquema de remuneração de facto e, por outro lado, com investimentos nas valências e nos equipamentos dos hospitais e centros de saúde, garantir que estes médicos lá ficariam. É só isto, Sra. Ministra. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa perguntou-me pela contribuição extraordinária com os dispositivos, contribuição extraordinária sobre a indústria de dispositivos médicos. Eu gostava de dizer que reunimos, obviamente, com os parceiros
no decurso da apresentação desta proposta de norma. Essas reuniões manter-se-ão, até porque é possível a dispensa desta contribuição extraordinária através da celebração de acordos para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde nesta área, como também já aconteceu com a indústria farmacêutica. Queria dizer-lhe que temo que o Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos esteja mais atrasado do que aquilo que supomos, por aquilo que tem sido o acompanhamento da Presidência do Conselho de Ministros na área da saúde e ainda na última reunião em que pudemos participar no início de dezembro do ano passado, este tema foi discutido e constatou-se o atraso relativamente ao calendário que estava definido, temendo-se, aliás, e todos os Estados, ou pelo menos Portugal, comprometendo-se com medidas claras no sentido do seu avanço, e quero agradecer-lhe a referência aos biosimilares, porque vamos levá-la muito a sério e analisá-la com cuidado, uma vez mais, uma demonstração clara daquilo que é a aprendizagem que também fazemos com as senhoras e os senhores deputados quando vimos a esta Casa. Pactos de permanência e dedicação plena. Pactos de permanência, sempre dissemos que é um objetivo do programa do Governo. Como repararam, não há nenhuma referência a essa linha de atuação de desenvolvimento para já neste orçamento para 2020, o que significa que temos que aprofundar esta análise. Os pactos de permanência são para nós algo que se atinge por acordo, mas não nos inibimos também de referir que nos parece que num contexto de menor número de vagas para acesso à formação especializada no SNS, nada obsta a que outras entidades também ofereçam vagas para a formação especializada, e dificuldade de retenção no SNS, trabalhar de um esquema de maior cooperação nesta área possa ser possível. Relativamente à dedicação plena, aquilo que é o nosso objetivo é, como já disse numa resposta anterior, associá-la sempre ao desempenho. Não dizemos que as grelhas remuneratórias não possam ser revistas a seu tempo, mas parece-nos que não podemos colocar todo o esforço orçamental apenas em remunerações. Temos que associar remunerações, desempenho, condições de trabalho e melhores resultados em saúde para as portuguesas e os portugueses, e por isso o modelo de organização em unidades de saúde familiares e em centros de responsabilidade integrados e noutros modelos que incentivem o desempenho parece-nos a melhor solução. Muito obrigada.